Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um dia, mais uma manhã, mais um dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar, nos regozijar e nos encher dele e da sua presença no dia de hoje. Bom dia especial para as minhas companheiras Clarice, Lise, Laurinelli, o irmão Walter. Bom dia para Luzi, seja bem-vinda. Que bom estar aqui com vocês mais uma manhã, onde podemos buscar juntas a presença do Senhor, onde podemos buscar juntos a sua vontade, a sua direção, o seu favor, e onde dizemos juntos que nós queremos, desejamos que as misericórdias dele sejam renovadas sobre nós. Hoje, dia 3 de setembro, nós vamos ler e meditar um pouco no Salmo 34. Como vocês estão? Estão bem? Passaram um dia tranquilo, em paz? Esse salmo, Davi escreveu depois que ele se fingiu de louco diante de Abimeleque. E aí ele se fingiu de louco e Abimeleque o expulsou e ele partiu. E aí ele escreveu esse salmo aqui. Olha que coisa, que bom que vocês estão bem. Bem-vinda, Nélia. Olha só que coisa, né? Às vezes, essa história é bem interessante de Davi, quando ele se finge de louco diante de Abimeleque. E aí ele escreveu assim: Bom dia, Líude. Aí ele escreve assim: Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Bom dia, Dani. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Tem alguém aí que quer amar a vida e ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva
os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Mais um salmo riquíssimo, com muitos ensinamentos, muitas pérolas, muitas preciosidades. Também seria necessário para falar de cada um dos segredos que Davi expõe aqui. Acho que seria necessário muito tempo para falar sobre cada um deles. Mas a gente vai pontuar um pouco do que eu recebi nessa manhã, né? Do que veio ao meu coração. Primeira coisa é justamente o versículo 1. Ele diz: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. E já esse texto me levou a pensar, a meditar, a investigar o meu próprio coração e as minhas atitudes, porque nós usamos muito na nossa língua essas expressões o tempo todo, sempre, mais como uma força de expressão do que exatamente querendo dizer o que está aqui, né? Que será o tempo todo, que será sempre. Então eu fui investigar, sondar a mim mesma, ver, analisar como é que foi a minha semana. E durante a semana eu tive uma situação desafiadora com relação ao trabalho, e a vontade naquele momento era de reclamar, de poder reclamar. Mas aí eu pensei, não, eu não posso entrar nessa vibe, né, de reclamar, de dizer que isso é muito difícil, que não é competência minha. Enfim, eu não posso entrar nessa. Mesmo sentindo tudo aquilo, mesmo estando nessa aflição. E fiquei quieta e fui orar, né, falar com Deus. Ei, Senhor, me ajude para que não saiam palavras de reclamação da minha boca. E ao ler esse salmo, ao ler esse versículo 1, eu me remeti àquela situação. Consegui ficar quieta, mas eu acho que eu não louvei ao Senhor. E aí a proposta é essa. Será, gente, que a gente consegue louvar mesmo, adorar, agradecer, bendizer o seu nome em todo o tempo? Será que essa atitude já faz parte, já está desenvolvida em nós, nas nossas, no nosso dia a dia? A gente já consegue em todo o tempo, em toda e qualquer situação. Em momentos, eu botei aqui, deixa eu pegar para cá. Em momentos bons ou ruins, quando estamos alegres ou tristes, descansando ou trabalhando, com saúde ou doentes, sendo amados ou odiados. Será que nós conseguimos? Estamos já vivendo isso? Conseguir, eu acredito que a gente consegue, se tentarmos, se nos disciplinarmos a isso. Ah, ok. Tá bom, Laurinelli. Me lembra, viu? E então, será que a gente consegue? Será que a gente tem exercitado essa disciplina de louvar ao Senhor em todo o tempo? Dos nossos lábios sair sempre louvores ao Senhor. Louvar é reconhecer, né, os seus atributos. Louvar, o louvor se assemelha ao elogio aqui na terra, né? Então, será que nós estamos olhando para o Senhor,
reconhecendo os seus atributos em todo o tempo, independente da circunstância. Essa foi uma meditação que veio para mim. Aí no 2, ele fala da alma se gloriando, né? Enchendo-se de glória, de agradecimento no Senhor. No Senhor. Também, novamente, independente do que acontece, mas ela se enche de glória, de agradecimento no Senhor. É o Senhor que vai preencher. Quando esse louvor aparece, é o Senhor que vai preencher. E as circunstâncias param de ser... a gente troca o olhar. As circunstâncias param de ser aquelas que dão o tom da nossa vida, que vão nos guiando. Eu estou triste, eu estou alegre. Quando o louvor está constantemente em nossos lábios, nós começamos a aprender como de fato olhar para o alto, como de fato deixar de encarar as circunstâncias e olhar para a realidade, que não é visível, mas que pode ser vista com o olhar de dentro. Nós começamos a deixar de andar por vista e passamos a andar por fé. E mais, no 2 ele diz: ouçam os oprimidos e se alegrem. E eu fiquei algum tempo parada nisso, porque ele diz que a alma vai se gloriar no Senhor e fala para os oprimidos ouvirem isso e se alegrarem. Então, o oprimido é aquele que é humilhado, que é obrigado a se sujeitar a algo ou alguma coisa, dominado de maneira violenta, agressiva, brutal ou tirana. Muitas vezes nós vivemos como oprimidos, nem sempre por pessoas, mas pelos nossos próprios pecados. Davi aqui já nos orientou em algum salmo de confessar os pecados, né? De não encobri-los, porque eles secam os nossos ossos, que em Deus nós encontramos a dispensa, né, das nossas culpas, das nossas transgressões, que Ele nos justifica. Então, ouçam os oprimidos e se alegrem, aqueles que têm se deixado ainda dominar, né, de forma brutal, violenta. É isso que o pecado faz quando estamos entregues a nós mesmos. No Salmo 32. Nós estamos oprimidos, não só nós, mas quando começamos a ter essa atitude de louvor, outros que também estão vivendo de forma oprimida, guiados pelas circunstâncias, com humor variável, porque uma hora estão bem, outra hora estão ruins, não são constantes, eles vão ouvir essa atitude, vão perceber que de mim, de você, sai uma atitude diferente. Eu posso ver que a circunstância daquela pessoa é de tristeza, é de sofrimento, mas ela não age como quem está vivendo daquele jeito, não está em desespero, não está imersa naquele sofrimento. Há louvor nos seus lábios, há reconhecimento de quem é Deus, e os oprimidos podem ver, podem ouvir e se alegrar com isso. Há esperança para quem vive guiado por si mesmo, pelos seus próprios sentimentos e circunstâncias. Eles começam a perceber que existe uma outra maneira de viver. Chega as boas novas. Então, a nossa atitude de louvar o Senhor em todo o tempo causa impacto na vida de outras pessoas. E não só um impacto, não apenas um impacto, mas traz a alegria que dá sentido à vida. Dá sentido à vida de outras pessoas. E aí, no 3, ele chama, né? Começa comigo, mudando a minha atitude. Outros vão perceber. E aí, quando nós
entendemos que outras pessoas também estão percebendo o que está acontecendo ali, nós chamamos elas para estarem junto conosco. Vem comigo, proclama junto comigo a grandeza do Senhor. Vamos juntos exaltar o seu nome. Vamos juntos. Então essa proposta é uma proposta que agrega, é uma proposta que traz para perto. Nós vemos os benefícios em nós. Vemos primeiro aqui e podemos chamar outros para estar junto, para andar junto nessa prática. Podemos ensinar o que é que nós temos feito e que tem sido libertador para nós. Vamos juntos, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Vamos juntos exaltar o seu nome. Aí ele diz que buscou ao Senhor, né, que ele livra dos temores. Ele vai falar isso várias vezes durante esse salmo, dessa certeza. E lembre-se que ele estava em uma situação difícil e Deus dá essa estratégia de se fingir de louco para que ele fosse liberto dessa situação. Desculpa. O 5 também eu pontuei aqui. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Olhar para o Senhor e estar radiante de alegria. Quando conseguimos, através dessa sintonia, de trazer a sintonia para as nossas vidas, para a nossa alma, né? Através desse louvor constante, e mudamos o foco do nosso olhar, nós começamos a olhar de fato para o nosso Senhor. E olhando para Ele, contemplando a sua face, o admirando, nós encontramos sentido para a nossa jornada, para a nossa trajetória, até mesmo para as adversidades que vêm até nós. Há sentido. Nós encontramos propósito, nós encontramos direção, nós encontramos consolo. Mesmo tristes, nós vamos encontrar o consolo, nós encontramos o refrigério e a segurança. E tantas outras coisas que vocês poderiam também pontuar aí para mim. Mas pelo menos essas, porque o versículo fala de que o nosso rosto jamais mostrará decepção. Algo muito profundo isso, muito profundo. Tantas são as situações que nós podemos viver na terra, tantas são as lutas, tantas pessoas eu conheço mulheres que se casaram, por exemplo, né, sonhando com aquele casamento, meninas que se entregaram a Jesus ainda jovens e colocaram diante dele, perseveraram na pureza, procuraram casar diante do padrão indicado pela igreja e, no entanto, o seu casamento não deu certo. E aí eu fiquei meditando, Senhor, algumas vezes é um texto que eu preciso ir mais além, mais fundo, compreender como é isso. Algumas dessas situações que eu citei aqui, né, como essa de jovens que se casam diante do que a igreja institui, mas os seus casamentos não dão certos, por exemplo. Algumas situações semelhantes a essa passaram na minha mente. E o que veio ao meu coração é que ele não está dizendo que as situações não virão às nossas vidas, mas que mesmo que elas aconteçam, aqueles que estão olhando firme para o Senhor não mostrarão decepção, entenderão e receberão o que precisam para viver aquela trajetória. A confiança em quem Ele é continuará, não se desfalecerá. Ao contrário de quem apenas diz que crê, mas não teve esse encontro, não ajustou o seu olhar, não focalizou nele.
essas pessoas, elas encontram sim a decepção, o rosto vai mostrar a decepção, porque elas não conheceram de fato o Senhor, não conseguiram focalizar quem Ele é. Então, decepções, tristezas, situações difíceis vão nos encontrar, lutos, angústias, em alguns momentos vão nos encontrar, mas os que olham para Ele podem continuar radiantes de alegria, pelo esplendor da sua glória, por saber quem Ele é, jamais mostrarão decepção. E aí, no 8º, ele diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam. Provar é experimentar, não fazer prova, né? Não ficar fazendo teste, né? Aí eu vou testar Deus, provar nesse sentido aqui não é isso. Provar aqui é experimentar. É quando você faz uma comida nova, testa uma receita nova e alguém olha com desconfiança e você diz: prova, experimenta, vê por você mesmo se tá bom, se tá legal, se você gosta, se tem a ver com seu paladar. Mas no caso de Deus, aqueles que experimentam, que têm experiência com o Senhor, eles vão provar e ver. E é interessante a ordem, não é ver e provar. Prova para ver. Nós provamos para contemplar. Davi já falou isso, né? Ele fala que primeiro o louvor vem. Então, primeiro eu provo, eu vou experimentar se isso de fato faz efeito. Depois ele cita os que olham para ele, que não tem o rosto decepcionado. É depois que a cortina, né, a nuvem, a trave foi tirada dos nossos olhos, nós podemos de fato contemplar e ver que Ele é bom. Então, a experiência é que vai nos levar a ver que Ele é bom. E, para finalizar, assim, o que eu tenho para falar aqui é que ele diz que nós devemos, né? De temer ao Senhor, os santos, porque nada vai faltar àqueles que o temem. Aí no 11 ele diz: venham meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem experimentou, quem tem procurado viver no temor do Senhor, pode ensinar a outros. E algumas das práticas de quem teme ao Senhor, que fazem com que seja possível amar a vida, ver dias felizes na terra, na sua vida na terra, guardar a língua do mal e os lábios da falsidade. Olha só, a gente sabe que a língua é um órgão tão pequeno, né? Tiago fala isso, órgão pequeno, mas que para dominar, como é difícil dominar. Mas o segredo está no versículo 1, louvar ao Senhor em todo o tempo. Afaste-se do mal e faça o bem. Afastar-se do mal é uma atitude nossa, é possível nos afastarmos do mal. E faça o bem. Se você sabe o bem que você tem que fazer, faça. Escolha praticar o bem. Busque a paz com perseverança. É algo que Paulo também nos exorta, que no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens, com todas as pessoas. Davi aqui também está falando. Busque a paz com perseverança. E quando nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, quando nós trazemos esse foco para as nossas vidas,
Os olhos do Senhor também se voltarão para os seus justos, para aqueles que foram justificados, que aceitaram essa justificação. E Ele estará sempre atento. Quando gritarmos por socorro, certamente Ele nos ouvirá. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que nos dias de hoje o louvor a Deus seja constante em nossas vidas. Deixa eu ver, olha a mensagem aqui que Laurinelli mandou para mim. Nelma, né, Laurinelli? Para orar por ela. Então vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento, por esse dia e pela vida da Nelma. Ai, desculpa, gente. Aleluia, Jesus. Louvamos a Ti, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é majestoso. Porque o Senhor é digno. O Senhor é belo. O Senhor é salvação. Ah, Senhor. Porque podemos olhar para Ti e não ficaremos decepcionados. Ao contrário, o Senhor encherá nosso coração de alegria. Nós louvamos a Ti e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine a louvar-Te em todo o tempo, a louvar a Ti sempre, que constantemente saiam louvores da nossa boca, Senhor. Ajusta-nos. Ajusta-nos, Pai. Ó, Senhor, eu sei que o Senhor nos ensina o tempo todo o caminho, a forma como devemos seguir. E eu te louvo por isso, Senhor, porque o Senhor não nos deixa entregues a nós mesmos, mas o Senhor nos ensina como caminhar. Ah, Senhor, enche mesmo os nossos lábios de louvores a Ti. O Senhor habita no meio dos louvores. Quando te louvamos, trazemos o Senhor para mais perto da gente, para que o Senhor esteja constantemente conosco, em nosso meio, lado a lado. Ah, eu quero, Senhor, e eu sei que quem está aqui comigo, quem para assistir esse devocional em um outro momento, também deseja, Senhor, a Tua presença constante. É por meio do louvor. Nos ensina, Senhor. Nós queremos provar de Ti, experimentar da Tua bondade, da Tua justiça, do Teu consolo, da Tua segurança, Senhor. E queremos comprovar que o Senhor é bom. Ah, Jesus, que outros, Senhor, aqueles que estão oprimidos possam ouvir e se alegrar e se juntar a nós nesse coro de louvor a Ti, Senhor. Que seja ouvido, Senhor, aí do céu, da onde o Senhor está, pessoas, Senhor, se juntando e louvando a Ti, Senhor, bendizendo o Teu nome. Eis-nos aqui, Senhor, reforçando esse coro. Aleluia, glórias a Ti. Ainda te peço, Senhor, pela vida da Nelma, Senhor, que o Senhor a abençoe. Mais um ano de vida na Tua presença, que haja alegria em seu coração, esse louvor em seus lábios, Senhor, pelas Tuas misericórdias renovadas, ano após ano. Que o Senhor traga refrigério, alegria à sua filha, Pai, nesse dia e em todo o tempo que ela estiver aqui na terra, Senhor. Que a vida dela seja o cântico novo, Pai. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus que tem nos ensinado e que tem mudado a sintonia da nossa vida. Seremos esse cântico novo, esse cântico que chega ao trono, esse cântico que é ouvido por outros. Bom final de semana para vocês. A gente se encontra na segunda-feira. Um abraço.
bem apertado. O Senhor nos abençoe. Até mais.